isso tem a ver, então? Olha, Não, mas você imagina, ó, pelo que eu pude entender aqui, ali no caso, Henrique, ela tem digamos assim, que o peso do corpo dela não é distribuído uniformemente nos dois pés. Isso. Pesa mais para um lado. Isso. Então você imagina o que isso não faz por dentro. Músculos em tudo. O esquerdo tá pesando mais? Tá com mais peso distribuído para o lado esquerdo. Ah, mas eu acho que não é esse equipamentozinho, que isso aqui pesa nada, esse material aqui, ó. É problema mesmo, né? Às vezes. Eu acho que eu sou uma futura paciente dele, né? Aparece lá no consultório, a gente faz e uma daí, avaliação. bom, por exemplo, é diagnosticado, então, um problema que eu tenho, então eu ando certamente errado, né, tal. Daí, qual o procedimento? O que pode acontecer comigo? Onde que eu vou ser beneficiada com esse equipamento? Isso, esse equipamento é equipamento apenas para diagnóstico, né? Aí o tratamento ele é feito com as palmilhas posturais, né? Então a gente usa o equipamento para determinar o tipo e qual é o tamanho do desequilíbrio do paciente, né? Aí a gente vai confeccionar uma palmilha postural de acordo com o que o paciente precisa, tá? Então a gente utiliza as peças, né, de acordo com o que o paciente apresenta, né, o tipo de pé que o paciente apresenta, o tamanho do desequilíbrio que ele apresenta. Então as peças vão determinar a correção que a gente vai fazer no paciente e o tipo de material usado na peça, o tamanho do paciente, se o paciente é diabético ou não, tá? Tudo isso daí vai influenciar nas peças que são utilizadas. Tá pegando aqui para mim? Essas peças elas vão direto no calçado? Doutor, elas são... onde vai essa branquinha aqui? Vamos lá. Essa branquinha vai na curva do pé. Na curva do pé? Na curvatura do pé. Mas no próprio calçado? Colado na palmilha, né? Tem ali uma palmilhinha ali. Aqui a palmilha, ó. É colada aqui, ó. Ela é colada na palmilha, né? É feito o acabamento para a palmilha ser encaixada dentro do calçado. Entendi. A diferença dessa para a palmilha ortopédica tradicional é que ela é mais fina, as peças são bem menores. Vai onde aqui exato, doutor? Aí seria aqui, ó. Do lado de dentro aqui. E tem idade, no caso? Porque tem criança que nasce com alguns defeitos no pé, né? A partir dos 5 anos de idade, tá? Antes disso, em alguns casos, é recomendado também, mas a reprogramação postural a partir dos 5 anos de idade. Tá? Essa aqui vai onde, doutor? Essa aí vai onde já está coladinha aqui, ó. Aqui ela está por baixo. Ah, tá. E vocês fazem o... Isso. A gente faz a plantigrafia, né, do paciente. Aí a gente vê certinho onde que precisa colar a peça. Olha aqui. Para fazer o efeito desejado, né? E essa palmilha serve para qualquer tipo de calçado? Isso, qualquer calçado que dê para encaixar ela, né, uma sandália, tá, que não tenha a parte do dedo ali, né? Deu para colocar ali a palmilha, pode utilizar. Por ela ser fina, ela cabe em bastante tipo de calçados e não tem a necessidade de comprar um calçado número maior, tá? Então, né, que nem era antigamente, a criança vai ter que usar a palmilha e tem que comprar 2 números assim, porque a palmilha veio um tijolão. Tá. Né? Hoje em dia não, as peças estão bem menores, as palmilhas estão mais finas, tá? Para facilitar. E não incomoda, pelo que eu percebi aqui, né, Paulo? Não dá para... Né? Pois é, o material ele é feito para deixar confortável no pé. Né? Material que é isso, Henrique? Depende da peça, tem peças de EVA, tem peças de látex, tem peças de poliuretano. Então vai depender do peso do paciente e da sensibilidade que ele tem na planta do pé. Você já pegou, assim, olha, a gente sente que é uma coisa boa, material gostosa, gostoso, né? Não é? É uma coisa macia, assim, que dá até vontade de mandar fazer uma pra gente já, assim. Se o senhor quiser fazer 37 baseado nisso daí, viu? Aí tem que fazer outros testes. Põe um 7 aí. A palmilha ela tem que ser um material macio, porque às vezes o paciente já apresenta dor no pé. O paciente já tem uma fasciite, tem um esporão. Não adianta colocar um material rígido, ele vai sentir mais dor ainda. Né? Então é interessante a gente usar um material que se adapta à dor que o paciente está relatando ali. Olha essa aqui, ó. E essa é poliuretano. Um material que tem uma durabilidade grande. O látex ele dura menos, porque ele é mais macio, né? Essa amarelinha aí. Mas a palmilha ela não é feita para usar para sempre. Né? Então o paciente faz uma avaliação, a gente faz uma palmilha,
E a cada 3 meses é interessante fazer uma reavaliação para ver se teve alguma alteração nos exames, né, alteração clínica, né, da dor do paciente. E com isso a gente faz algumas adaptações na palmilha, se necessário, ou então o paciente deixa de usar a palmilha. A palmilha não é utilizar para sempre. Quem que deve procurar o senhor, doutor, assim, as pessoas que estão com que tipo de problema de repente? Pois às vezes a pessoa sofre de alguma dor, dor na coluna, até dor no pescoço, já há muito tempo, já fez vários tipos de tratamento, às vezes é hora de dar uma chance aí para essa nova técnica, tá? E tem idade, assim, porque geralmente a gente vê as pessoas, né, as pessoas de 60 anos reclamando Tem limite muito. de idade, né? Tem limite de idade? Não tem. Eu já fiz palmilha para paciente de 92 anos já. Tá? Então, o mais novo que eu fiz foi 4 anos, o mais velho 92 anos. O que a gente comete de erro, além do salto, nós mulheres, o que a gente erra mais? Onde que a gente erra mais, hein? O homem, por exemplo, onde que ele erra? Porque a gente está falando só da gente até agora, né? Eu imagino que tem vários problemas, né, que causa uma postura, né? Sim. O fato de sentar, às vezes um colchão, colchão ruim. Nós temos os captores posturais, né, que são os nossos pés, a nossa mordida e os nossos olhos, tá? Então, qualquer desses captores que tiver fora de sintonia, vai levar a alguma alteração postural. Então, às vezes a pessoa tem uma mordida cruzada e sente uma dor na coluna. Vai no dentista, né, melhora a mordida e melhora da dor na cervical, a dor lombar. Né? Então isso acontece, né? Não é uma coisa assim que, nossa, eu fui no dentista e melhorou. Melhora sim, porque todo o nosso corpo ele é único. Né? Não dá para dividir em boca, em pescoço, tudo é interligado. O pé está interligado lá com a lombar, com a coluna cervical. Então uma alteraçãozinha que a gente faz ali, a gente consegue grandes resultados. Esses dias veio uma dentista aqui e ela disse que às vezes a coluna da gente dói porque tem a ver com o dente, não foi, Paulo? Sim, a doutora Mazé. Isso, exatamente. Então exatamente. A gente percebe que a medicina, vocês assim estão super avançados, pois né? É o que eu falei, procurar legal. A causa do problema, né? Agir em cima da causa do problema e não do sintoma. Né? O bacana até da medicina é que os especialistas e tal, por exemplo, o Henrique, que é fisioterapeuta, eles também procuram saber de outras áreas, justamente por causa disso que o Henrique está falando agora. Então, por exemplo, quando a doutora Mazé veio aqui e disse sobre a boca do dente pode afetar a coluna alguma coisa, tem vários dentistas, por exemplo, que procuram saber de fisioterapia, que procuram saber de fono, que sempre tem alguma coisa a ver. Exatamente. A posturologia, ela estuda todos os captores posturais, né? Então a mordida, a parte de oftalmologia também está relacionada com a postura, tá? Então tem essa integralização, né, das áreas, principalmente quando se fala de postura. Né? Falou de postura, tudo isso daí vai estar relacionado com as alterações. Doutor, o colchão da gente ele tem que ser duro ou mole, afinal de contas? Que ninguém me explicou até hoje, hein? Ele tem que ser macio? Esse é um problema, uma dúvida. Ele tem que ser macio ou tem que ser duro? Depende do tamanho da pessoa, do peso da pessoa. Né? Então, o colchão ele não